Você não sofre porque a vida dói. Você sofre porque diante da dor você acredita em tudo o que a sua mente diz. Essa é a verdade incômoda. A dor pode ser inevitável, mas o desespero costuma ser uma escolha silenciosa, feita em segundos, antes mesmo de você perceber. Se você ficar comigo, não vai aprender a pensar positivo nem a fingir força. Vai ganhar algo mais raro, a capacidade de separar o fato bruto do drama que você constrói em cima dele. Você vai entender como a tradição estoica, sem discursos, oferece uma ferramenta prática para medo, falha, ansiedade e perda. Mudar a reação muda a experiência, mesmo quando a realidade não muda. A primeira virada é esta: nós tratamos a dor como inimiga, quando ela é, muitas vezes, um mensageiro. A dor física avisa que algo pede cuidado. A dor emocional avisa que algo pede verdade. O problema começa quando você confunde o mensageiro com uma sentença. Você sente um aperto no peito e conclui: não vou aguentar. Você recebe uma crítica e decide: sou incapaz. Você falha e decreta: acabou. Não é a dor que cria essas frases. É a sua reação, apressada e total, tentando fechar a história antes de vivê-la. Repare como a mente trabalha. Ela não apenas registra o que aconteceu. Ela interpreta, prevê, exagera e chama isso de realismo. Os antigos chamavam de impressão. A impressão chega rápido. Uma sensação, uma imagem, uma narrativa. Mas há um intervalo, pequeno, porém decisivo, entre a impressão e o seu consentimento. Epicteto insistia nisso como quem fala de sobrevivência. As coisas não nos perturbam. O que nos perturba é o juízo que fazemos delas. Isso não é teoria. É um mapa do momento exato em que você perde a liberdade. Pense numa situação moderna e comum. Você manda uma mensagem importante e a outra pessoa visualiza, mas não responde. O fato é mínimo. Silêncio. A dor começa discreta. Um vazio. A reação, porém, pode virar um tribunal. Eu não importo. Estão me evitando. Sou ridículo por precisar, vou ser abandonado. Em poucos minutos você não está lidando com uma conversa. Está lidando com uma biografia inteira que você inventou. A dor foi um toque. A reação virou um mundo. Aqui vai outra virada. Nós acreditamos que reagir forte é sinal de sinceridade. Como se controlar a própria mente fosse hipocrisia. Mas não é. Reagir de modo automático não é autenticidade. É condicionamento. E condicionamento não tem dignidade, apenas repetição. A liberdade não é fazer o que dá vontade. Liberdade é poder não fazer o que dá vontade quando o impulso é ruim, conselheiro. Quando você aprende a observar a reação, algo muda. Você percebe que a dor não exige uma interpretação grandiosa. Ela pede presença. A mente quer fugir do desconforto, criando explicações, culpados, catástrofes, promessas de controle total. Só que isso é, na prática, ansiedade. Ansiedade é a tentativa de controlar o que ainda não existe. E o preço dessa tentativa é você abandonar o único lugar onde a vida pode ser vivida. O agora. Veja o exemplo de uma segunda-feira real. Você acorda atrasado, o trânsito trava, alguém fecha seu carro, o chefe cobre a sua mente, somando tudo, declara: hoje vai dar errado. Repare, o dia não deu errado. Você colocou um selo no dia e passou a procurar provas. A irritação se torna lente. E quando a irritação vira lente, qualquer detalhe vira ofensa. O estoicismo, nesse momento, não pede que você sorria. Ele pede que você recupere a pergunta certa. O que aqui depende de mim? Essa pergunta parece simples demais e por isso é frequentemente ignorada. Mas ela corta a confusão como uma lâmina. Depende de você. O seu tom de voz, a sua atenção, a sua honestidade, o seu esforço, a sua pausa antes de responder. Não depende de você. O trânsito, a opinião alheia, o passado, a estabilidade do mundo, o temperamento de quem também está ferido. Quando você mistura as duas coisas, você se exaure. Quando separa, você começa a se fortalecer. E há uma virada ainda mais difícil. A dor não destrói você. O que destrói você é a exigência de que a vida não deveria doer. Essa exigência é infantil e, ao mesmo tempo, muito comum em adultos. Ela cria indignação permanente. Por que comigo? Como se a vida estivesse devendo um contrato. A serenidade não nasce de vencer a dor. Nasce de parar de negociar com o inevitável.
Imagine uma perda pequena, porém repetida. Você planeja algo com cuidado e por um imprevisto, não acontece. A reação típica é imediata. Frustração, acusação, amargura. Mas existe outra resposta possível, mais sóbria. Reconhecer o impacto sem se tornar o impacto. Eu queria que fosse diferente, é verdade. Eu não suporto é um veredito. Um descreve, o outro aprisiona. No meio desse caminho existe um treino silencioso. Quando a emoção vier, nomeia sem reverenciá-la. Não como quem a despreza, mas como quem a coloca no lugar. Isto é medo. Isto é vergonha. Isto é raiva. A emoção perde parte do feitiço quando você a vê como fenômeno, não como comando. E então você recupera o direito de escolher o próximo gesto, ainda que pequeno. Se esse tipo de reflexão tem sentido para você, inscreva-se no canal e deixe um comentário com uma ideia que você quer treinar na prática. Qual reação tem te custado mais paz ultimamente? Ler o que você escreve ajuda a manter essa conversa viva e honesta. E agora, na segunda parte, vamos tocar naquilo que quase sempre está por trás da reação exagerada. O medo de perder controle, de falhar, de não ser suficiente, e como transformar isso em firmeza sem se tornar frio. O medo costuma se disfarçar de prudência. Ele diz, é melhor não tentar, é melhor não se expor, é melhor ficar do jeito que está. A virada aqui é desconfortável. Muitas vezes você não está buscando segurança, você está buscando um álibi. Um álibi para não correr o risco de descobrir quem você é quando as coisas não saem como planejado. A dor da tentativa parece grande, mas a dor da covardia é longa e silenciosa. Os estoicos não prometiam uma vida sem golpes. Eles prometiam outra coisa. Uma alma que não se ajoelha a cada golpe. Marco Aurélio, no meio de responsabilidades e perdas reais, lembrava a si mesmo que a mente pode se tornar fortaleza ou ruína. Não porque o mundo obedeça, mas porque você pode escolher o tipo de pessoa que atravessa o mundo. Pense num exemplo moderno. Você recebe um feedback duro no trabalho. O corpo sente o impacto. E isso é humano. A reação, porém, pode seguir dois caminhos. No primeiro, você se defende. Injustiça, perseguição, ninguém me entende. No segundo, você investiga sem se humilhar. O que aqui é útil? O que é ruído? O que eu posso melhorar sem me destruir por dentro? A crítica é a mesma. O resultado interno não é. E é aí que mora a liberdade. Não em controlar a língua do outro, mas em controlar a sua adesão ao veneno. A próxima virada parece paradoxal. A falha pode ser um tipo de verdade. Ela mostra o limite do seu método, não necessariamente o limite da sua pessoa. Mas nós tomamos a falha como identidade. Falhei vira sou um fracasso. Essa confusão é o núcleo de grande parte do sofrimento moderno, porque ela mistura o que acontece com quem você é. A vida vira tribunal. Você vira réu. E a sua mente, juíza implacável, não oferece apelação. Veja como isso aparece em algo cotidiano. Você tenta manter um hábito, exercício, estudo, terapia, disciplina financeira e falha por uma semana. A reação comum é o tudo ou nada. Não adianta. Eu nunca mudo. Repare na violência dessa frase. Ela transforma 7 dias em destino. A resposta mais sábia é mais modesta e por isso mais poderosa. Eu caí, agora eu retorno. O retorno, não a perfeição, é o músculo que te torna estável. Outra virada essencial. Paz interior não é a ausência de dor. É a capacidade de não adicionar crueldade à dor. A crueldade aparece quando você se culpa por sentir, se envergonha por estar triste, se odeia por estar ansioso. Como se sofrer fosse um erro moral. Mas sentir não é falha, é sinal de vida. O que precisa de trabalho não é o fato de sentir. É a forma como você se trata enquanto sente. Um exemplo simples, uma crise de ansiedade antes de uma apresentação. A primeira onda é física. Respiração curta, coração acelerado. A reação mental decide se isso vira pânico ou presença. Se você pensa, isso vai me derrubar, o corpo obedece ao alarme. Se você pensa, meu corpo está se preparando, eu posso respirar e fazer o próximo passo, algo se reorganiza. Você não elimina a sensação. Você muda a relação com ela. E ao mudar a relação, você recupera a dignidade. Os antigos chamariam isso de disciplina do assentimento. Não aceitar qualquer pensamento como verdade,
só porque ele apareceu na sua cabeça. Nem todo pensamento merece ser hospedado. Alguns são apenas ruídos de uma mente cansada tentando prever o futuro. Outros são hábitos antigos tentando te proteger com exagero. Sabedoria é escolher com calma o que você endossa. E aqui vai uma virada mais profunda, quase espiritual, mas completamente prática. Significado não é algo que você encontra pronto. É algo que você constrói na forma como responde. Duas pessoas atravessam a mesma perda e saem diferentes. Não porque uma teve sorte, mas porque uma fez da perda um pretexto para endurecer e a outra fez da perda um chamado para amadurecer. A vida não garante justiça, mas você pode garantir caráter. Isso não é resignação passiva, é coragem lúcida. Coragem é agir com o que você tem, mesmo sem garantia. É suportar a dor sem transformá-la em espetáculo interno. É dizer, isto me dói, e ainda assim eu escolho não me abandonar. Quando você faz isso, algo raro acontece. Você para de pedir que o mundo seja leve e começa a ficar mais sólido. Pense numa situação limite, mas real. Uma notícia médica, uma demissão, um término inesperado. A dor não é negociável, mas a reação pode ser educada. Você pode cair na pressa de se explicar, de se punir, de se comparar, de se vingar. Ou pode fazer três coisas silenciosas e decisivas: aceitar o fato como fato, cuidar do que depende de você hoje e tratar a si mesmo como alguém que merece firmeza. A serenidade nasce dessa tríade, repetida dia após dia, sem heroísmo. A última virada é a mais exigente. Você não precisa esperar a dor passar para viver com retidão. Se você espera ficar bem para agir bem, talvez passe a vida toda esperando. Mas se você decide agir bem, mesmo com o peito apertado, você descobre algo que não se compra. Uma liberdade íntima. Não a liberdade de evitar a tempestade, e sim a liberdade de não ser levado por ela. Então, quando a dor vier, e ela virá, em alguma forma, não pergunte apenas como eu tiro isso de mim. Pergunte também, que tipo de pessoa eu me torno ao responder a isso? Porque no fim, a vida não é o que acontece com você. A vida é o que acontece dentro de você quando o mundo não pede permissão. E que isso fique ecoando, não como frase bonita, mas como prática. A dor toca a sua porta, a reação decide quem entra.